irmãos, eu quero falar um pouco sobre o que representa ser seguidor e discípulo de Cristo, né? Estevão, diretamente, ele não era um apóstolo, né? Não foi um dos 12, mas foi um discípulo, foi um seguidor de Cristo Jesus, né? Ele, na verdade, ele foi consagrado a diácono. E uma das coisas que, quando ele foi consagrado a diácono, é que ele era cheio, né, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de coisas boas, o seu testemunho era impecável, era um homem que andava com Deus, um homem diferenciado, um homem que Deus estava nele, a presença do Senhor estava na vida dele. E ele, a história conta, como nós acabamos de ler, depois, né, que ele é preso, ele tem a sua defesa, né, no meio das pessoas, e as pessoas ali ficam tramando contra ele, mentem contra ele, até o ponto que ele vai testemunhando e conta a história de como começou a nossa fé, né, através de Abraão, de Isaac, de Jacó, e corre e decorre todos os profetas, até chegar sobre Jesus, que era o caminho, Jesus que morreu por todos, né, que nos salvou da morte, né, e ele vai contando a história toda bíblica, até o momento que nós lemos, até o final, onde ele tem uma visão, que ele vê Jesus ao lado do Pai, né? Jesus ao lado do Pai, ali os homens não aguentam aquela revelação dos céus, né? Porque eram homens incrédulos, homens religiosos, eles levantam e começam a apedrejar, né, Estevão, e ali matam Estevão, e a Bíblia fala que as suas vestes ficaram jogadas aos pés do apóstolo, né, até o momento o jovem Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, mas aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem a capacidade de falar: Senhor, os perdoa porque eles não sabem o que têm feito. Meu irmão, talvez você pergunta, mas o que tem a ver isso com a gente hoje? Eu queria falar sobre o que representa ser discípulo de Jesus, o que representa ser discípulo de Cristo, o que nos representa seguir essa fé, o que representa para nós levarmos essa mensagem de cruz, essa mensagem de vida, essa mensagem que durante os séculos e milênios, ela foi marcada com sangue inocente, né? O que nos representa seguir a Cristo e falar: eu sou cristão, eu sirvo ao Senhor Jesus, eu sou discípulo de Jesus. O que significa falar que eu sirvo a Jesus, quando essa história ela é marcada com muito sofrimento, mas é marcada com a salvação de todos os filhos de Deus, né? Que somos nós, né? O povo do Senhor, o povo escolhido. Talvez, meu irmão, talvez para nós como cristãos de nossos dias, perguntasse para você, o que é ser discípulo de Jesus? Talvez você, da sua forma teológica, do que você lê na sua Bíblia, você consiga falar de uma forma muito fácil, responder de uma forma muito fácil. Ser discípulo de Jesus é aquele que segue Jesus, amém? A gente sabe disso. Aquele que segue, discípulo de Jesus, aquele que entregou o seu coração a Jesus. Eu sei, meu irmão, que a história que Estevão passou, Paulo e todos os discípulos, Jesus, tempos diferentes, são épocas diferentes, são culturas completamente diferentes, mas mesmo assim, até nossos dias de hoje, ser um seguidor de Jesus, ele representa para muitos morte, né? Quinta-feira nós tivemos o privilégio de ouvir. Quem veio no culto teve o privilégio de ouvir, quem não veio não vai ouvir porque não fomos gravados, né? Mas ali tivemos o privilégio de ouvir um pastor nigeriano no meio da selva, no meio do interior da Nigéria, né? Onde ele foi perseguido pelo Boko Haram, se eu não estou errado a expressão, a palavra certa, né? Onde os caras vieram metralhar a casa dele, jogaram um fuzil na casa dele, né? Jogaram foguete na casa dele. E ele conseguiu fugir, depois mostrou as fotos na igreja aqui, mais ou menos, o que aconteceu, coisas loucas, mas porque ele era um discípulo de Jesus, porque ele era um discípulo de Cristo. E eu quero falar para você que o valor, meu irmão, de seguir a Cristo continua sendo o mesmo hoje. O mesmo valor que a igreja primitiva tinha de seguir a Jesus, o mesmo valor, a mesma importância, eu quero falar que esse mesmo valor é o mesmo valor de seguir a Jesus hoje em dia. É um valor, como eu falei, é um cristianismo, é uma fé feita através de sangue de pessoas impuras. Em Atos 6, 7 fala sobre o primeiro mártir cristão, que é Estevão, esse homem que sofreu, esse homem que foi apedrejado de uma forma cruel, terrível. E meu irmão, Estevão, ele era um homem de bom testemunho. O texto fala, Atos 6, 8, Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Era uma das representações, um dos significados de Estevão, é que as pessoas o odiavam, porque ele era uma pessoa que era cheio da graça e do poder de Deus. Uma pessoa cheia da graça de Deus, uma cheia do amor de Deus.
Pessoas que oram e as coisas acontecem. Muitas pessoas não gostam dele. Muitas pessoas ele acaba sendo rejeitado. Porque ele é um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito. Estevão, irmão, por causa do seu testemunho, ele foi apedrejado à morte. Foi por causa daquilo que ele servia a Jesus. Por causa do que ele falava sobre Jesus. Sobre o que ele vivia a respeito de Jesus. Porque ele era um homem que reluzava. A palavra errada, eu acho que reluzava não existe não. Né? Mas ele transmitia a glória de Deus. No final de Atos 6, o último versículo, ele fala que Estevão, ele estava, o seu rosto estava como o rosto de anjo. Meu irmão, que definição maravilhosa. As pessoas viam assim. Ele era um homem que caminhava com Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. Que definição maravilhosa. E Estevão, em nenhum momento ele trocou os seus valores e nem a sua fé para que pudesse viver. Em nenhum momento você vê que em nenhum momento ali ele negou a sua fé, ao contrário, ele parece que colocou mais lenha na fogueira. Em nenhum momento ali ele falou assim, peraí, não é tão certo, não é tão assim, não é bem assim. Não, em nenhum momento, ao contrário, ele ali no meio da perseguição, ali no meio do sofrimento, ele põe mais lenha na fogueira e fala assim, realmente é o que Jesus faz, é o que Jesus fez. É o poder que transforma, é o poder que cura, é o poder que liberta. Sabe, coisa maravilhosa, né, meu irmão? Maravilhoso, ali foi morto, mas ali aquele homem, com a sua fé, ele entregou tudo, e tudo que ele tinha, por amor a Jesus. Os seguidores de Jesus, por serem cheios do Espírito Santo, não viviam um cristianismo misturado. Eles não viviam uma fé misturada. Eles não viviam uma fé mais ou menos. A fé de seguir Jesus, o coração de seguir Jesus, era completo, era por inteiro. Não existia seguir Jesus pela metade, meu irmão. Não existia seguir Jesus somente uma parte de si, não. Os discípulos que seguiam Jesus da primeira igreja, eles eram homens que entendiam que precisavam servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de tudo que eles tinham. É tanto que a gente vai ver a igreja primitiva, eles vendiam tudo que eles tinham para dar para os irmãos. Era uma igreja completa, uma igreja diferente, uma igreja que amava o próximo. É uma igreja que perdia tudo. O texto fala em Hebreus, se eu não me engano, em Filipenses, que os discípulos perdiam tudo que eles tinham, que era tomar deles tudo que eles tinham por amor a Cristo Jesus. E eles recebiam isso com alegria. Meu irmão, que doideira, que loucura. Mas eles recebiam a perca de todos os seus bens por amor a Jesus, com alegria. Era um contexto muito diferente do nosso, eu sei disso. Mas esses homens, eles não misturavam a sua fé. Eles acreditavam que seguir Jesus era seguir Jesus. Que caminhar com Jesus era a coisa mais importante que tinha na vida deles. Que seguir Jesus era negar toda a sua cultura passada judaica, judaizante. Era negar tudo aquilo que eles acreditavam da lei de Moisés, mas passavam a acreditar em Cristo. E por causa disso eles eram perseguidos. Por causa disso eles eram mortos. Mas acreditavam que era o poder que transformava, o poder que curava, o poder que restaurava. Eu quero que você abra comigo em Mateus 10. Mateus 10, do 33 ao 38. Isso aqui para mim é uma das palavras bem duras de Jesus. Fala assim: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mas vim para que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará.
quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Meu irmão, esse aqui é um dos textos talvez mais duros, ou uns textos super duros, que Jesus, ele fala sobre seguir a Ele. Como Jesus vê que, se eu estou com Ele, eu preciso negar as coisas em volta de mim. Se eu estou com Ele, eu não posso estar com outro. Se eu estou com Jesus, eu não posso viver um outro cristianismo. Se eu estou com Jesus, eu não posso viver uma outra coisa, eu preciso viver Jesus. O próprio Jesus nos alerta que para seguir a Ele é impossível negociar os valores da nossa fé. Eu estou querendo falar para você, meu irmão, que como é importante para nós, filhos de Deus, seguidores de Cristo, como é importante nós vivemos essa fé verdadeira em Cristo. Como é importante nós representarmos Jesus no lugar, no meio dos lugares onde nós estamos vivendo. Como é importante eu viver Jesus e não negar a Ele. Eu não sei quantos de você, quando alguém pergunta, você é cristão, o que você fala? Eu vou na igreja. O meu pai é, minha mãe é. Meu filho vai. Mas é que eu vi o colante da Peniel. Não, alguém colou. Meu irmão, o que representa para você servir a Cristo? O que representa para você seguir a Jesus? O que representa para nós ser seguidores de Cristo? Será que quando você é perguntado, você segue a Jesus? Qual que é a sua resposta? Qual que é a sua resposta em seguir a Jesus? Será que você abaixa a cabeça e não fala nada? Eu quero te falar que nós somos representantes do céu. Nós somos representantes do Senhor nessa terra. Nós somos filhos dEle. E como filhos, será que nós temos mostrado, será que nós temos falado do Senhor? Será que nós temos falado para outras pessoas? Será que nós temos negado? Os discípulos, os seguidores, eles tinham fogo, uma paixão por Cristo inexplicável. O seu coração, o coração dos discípulos, meu irmão, havia um fogo, uma paixão que não podia se explicar. Mesmo Jesus falando para eles, olha, para seguir a mim, você tem que largar tudo. Para seguir a mim, você precisa largar o mundo. Para seguir a mim, você precisa largar a sua família que me impede. Para seguir a mim, de repente, você tem que deixar o emprego. Jesus fala esse tipo de coisa, mas os discípulos da igreja primitiva, um fogo queimava no coração deles, era algo inexplicável, era um incômodo que existia dentro do coração deles, uma paixão intensa, que eles estavam dispostos a morrer pela causa de Jesus. Era algo que queimava, era algo que ardia, era algo que incomodava, era algo que não deixava eles dormirem, porque era uma paixão de seguir a Jesus, era uma paixão de morrer por Jesus, era uma paixão de se entregar por Jesus. Pensa numa panela de pressão, né? Só não pensa o que tem dentro, pode ter uma carne, né? Uma carne assada, né? Mas pensa na carne, na panela de pressão sem a carne assada dentro. Eu sei que é difícil, né? Gordo assim mesmo, né? Sempre pensa em comida. Mas a panela de pressão, ela está pegando fogo lá dentro, existe uma pressão, existe um vapor. E aquele vapor, ele precisa fugir por algum lugar. Aquele vapor, ele precisa correr, ele precisa sair para algum lugar, antes que aquilo exploda. Meu irmão, nós precisamos ser como uma panela de pressão. Alguma coisa precisa sair por nós. Alguma coisa precisa pressionar o nosso coração. Jesus precisa pressionar o nosso coração, uma força interna maior, querendo sair de qualquer forma, querendo queimar as pessoas em volta de nós. Nós precisamos ser com uma panela de pressão, onde nós vamos indo, fazendo barulho, e o fogo queimando, ardendo pessoas. Se eu abro aquela panela de pressão, ela explode, porque ela tem uma força dentro dela. Eu quero te falar que nós somos assim. A presença de nós, de Deus, quando está viva dentro de nós somos como esse fogo, que se abrirmos ela vai explodir, ela vai queimar as pessoas em volta de nós. Os discípulos, eles viviam dessa forma, era um fogo. Todos os apóstolos da igreja de Jesus, todos os seguidores, os primeiros seguidores de Jesus, eles foram mortos de uma forma cruel. Pedro é crucificado, na hora da sua crucificação, pede ainda para que vire sua cabeça, né, a cruz de cabeça para baixo, para não morrer igual o mestre. Paulo decapitado. Os discípulos em gerais, todos eles são mortos, são decapitados, são crucificados.
porque eles criam tão fielmente na palavra de Cristo. Eles criam que aquilo mudou a sua história, ia mudar a história de todos que se aproximassem deles. O Império Romano não podia segurar o que Paulo estava falando, porque Paulo estava preso. E quando Paulo estava preso, os soldados, eles iam até Paulo lá em Roma, num lugar escuro, uma prisão que não entrava sol, e ele ficava só num lugar úmido, sujo. E os seguidores, os soldados, quando iam cuidar de Paulo, sabe o que Paulo fazia? Pregava para todos os soldados que entravam. O evangelho Paulo não conseguia sair para fora, mas aquele que entrava lá dentro recebia a palavra e levava para sua família, e eles eram salvos, e eles eram libertos. Mesmo que o sonho de Paulo era entrar em Roma, ele não entra em Roma como uma pessoa para pregar, mas ele entra como prisioneiro, e como prisioneiro ele leva a mensagem para quase toda Roma, porque o fogo no coração dele não podia parar. O coração dele queimava por Deus, o coração dele queimava pela palavra de Deus, o coração dele queimava para seguir a Cristo. Sabe, essa igreja que eu estou falando, a igreja primitiva, era uma igreja que foi cruelmente perseguida, foi cruelmente morta. Se você estuda um pouquinho, você vai ver que todos que vieram depois, eles foram mortos das formas mais terríveis, porque eles não conseguiam parar de falar, de anunciar Jesus. Eles sabiam que eles precisavam falar do amor de Jesus. Eles sabiam que precisavam anunciar a vinda do Senhor que estava próxima. Porque eles queriam contar, eles precisam falar o que Jesus estava fazendo. Eu não sei você, meu irmão, mas será que você tem contado o que Jesus está fazendo? Será que você tem anunciado o que Jesus tem feito? Será que você tem compartilhado com alguém o que Jesus está fazendo na sua vida, na vida de pessoas aqui? Será que você tem, com a pessoa do seu trabalho, será que ela sabe que você é um seguidor de Jesus? Será que na sua escola, na sua universidade, as pessoas conhecem e veem que você é um seguidor de Jesus? Será que no seu prédio, as pessoas veem que você é um seguidor de Jesus? Ou talvez você vive falando palavrão e cantando a música só do Corinthians, né, funk? Misericórdia, que Deus te leve desse jeito. Será que é assim que as pessoas veem a gente? Ou será que as pessoas veem a gente como pessoa de oração? Pessoa que mostra Jesus? Pessoa que é um cristão decente? Não é um cristão que fica brigando com todo mundo, falando mal de todo mundo, xingando todo mundo. Meu irmão, nós somos representantes de Cristo. O fogo que estava na igreja primitiva, ela vive em nós. A mensagem da cruz, que tantos morreram, que tantos foram mortos, e tantos foram assassinados, e vive dentro de nós, está dentro de nós. É o que queima dentro de nós. Sabe, e uma das coisas que a igreja primitiva queria fazer, que era notável, eles queriam terminar de pregar Jesus no mundo todo, no primeiro século. No primeiro século eles queriam terminar a obra de Jesus. Quando Jesus fala em Mateus 28, 19, portanto façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando Jesus ele vai subir, ele dá essa ordem, vai para o mundo todo, batizam, façam discípulos de todas as nações. Os discípulos pegaram essa mensagem de Jesus, falaram assim, vamos em tudo que é lugar. Então eles vão para a Ásia, eles vão para a Europa, eles vão para a África, eles vão em tudo que é lugar que você pode imaginar, todo lugar que eles podem chegar, que eles podem enviar missionários, discípulos, eles enviam, eles tentam fazer o que eles podem. Eles tinham planejamento de ganhar o mundo. Os discípulos, a igreja primitiva, tinha um planejamento de ganhar o mundo para Cristo. Eles tinham no coração deles que eles precisam fazer o que o Senhor os ordenou. No coração deles, eles sabiam, ele ecoava a palavra de Cristo, ecoava no seu coração o mandamento do Senhor, para eles pregarem a palavra no mundo todo. É algo que por onde eles caminhavam, eles ouviam a mensagem, ide por todo o mundo e pregarem a toda criatura, a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde eles iam, eles ecoavam a voz do Mestre falando, você precisa pregar a palavra. Meu irmão, eles iam em tudo que é lugar. Eles tinham um planejamento de ganhar o mundo. Eles tinham um planejamento de trazer o cristianismo no mundo todo.
Um dos textos que eu gosto e eu acho super interessante, em Atos 17:6, quando Paulo e Silas estavam pregando em Tessalônica, e começa a se pregar ali, e chega alguém e fala assim: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, e gritaram: esses homens têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Em outro texto fala assim: esses homens que têm transformado, têm colocado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. Os tessalônicos estavam preocupados, os religiosos daquela época estavam preocupados, porque ali chegou Paulo e Silas, os seus discípulos, aqueles que por onde passavam, eles pregavam sem cansar, sem poder parar, eles pregavam o evangelho, porque eles queriam que o evangelho fosse anunciado. Em Atos 19:23, você vai ler depois, que Paulo, com seus discípulos, ele vai até Éfeso, e em Éfeso ele começa a pregar em Éfeso era um lugar onde tinha a deusa Artemis, um lugar onde era um templo muito grande, e a cidade era uma cidade grande, e todas as coisas corriam em volta do templo de Artemis. E ali, Paulo ele começa a pregar com seus discípulos, e eles começam a ganhar as pessoas para Jesus, e eles começam a anunciar o evangelho a todo mundo que vem, e as pessoas passam a aceitar Jesus, as pessoas passam a entregar seu coração a Jesus. Ali a deusa o templo da deusa começa a parar de ser frequentado. E um tal de homem chamado Demétrios fala assim: olha, e chama os outros artesãos da cidade, eles faziam deusas pequenas, da deusa Artemis, e falou assim: olha, se a gente não parar Paulo, se a gente não parar esses discípulos, a gente vai perder o nosso emprego. E eles começam a andar pela cidade toda gritando, acusando Paulo, e fala que a cidade toda de Éfeso é uma gritaria, uma bagunça, uma briga, porque Paulo estava pregando, e aqueles homens não queriam que Paulo pregassem. Eles não queriam que Paulo continuasse anunciando a vinda de Cristo. Eles não queriam que Paulo continuasse pregando a palavra do Senhor, meu irmão. Por onde Paulo, onde os apóstolos, onde os discípulos passaram, eles queimavam por pregar o evangelho. Eles estavam de uma forma incansável. Falei a palavra errada de novo, né? Eles não queriam parar. Eles não conseguiam parar. Os seus pés não conseguiam parar. Fala aqui em Atos 8:26, Felipe recebe uma palavra de Deus, fala: olha, desce, o anjo fala a ele: vai para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza, ali você vai encontrar um homem. E quando Felipe está caminhando em direção sul, ali tem um homem, um etíope, sentado na carruagem, era um representante oficial da Etiópia, da rainha. Ali estava lendo o texto de Isaías, e quando ele lia o texto de Isaías, Felipe perguntou: o que você está lendo? Você está entendendo? Ele falou assim: não, como eu vou entender se ninguém me explica o que está aqui? Fala que Felipe começou a pregar para ele. Aquele homem entende a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, de transformação. Aquele homem fala que ele pergunta para o etíope: você quer se batizar? Ele fala assim: sim, eu quero me batizar. Ele vai lá e batiza aquele homem se torna um cristão batizado. Porque um homem, Felipe, ouviu a mensagem, porque ele entendeu entendeu a voz do Senhor, ele entendeu o que era pregar a Cristo, ele entendeu que ele tinha um compromisso de anunciar o evangelho. Ele entendeu isso. Os discípulos, os apóstolos da igreja, apesar de serem muitos menos que nós, eles estavam empenhados em espalhar notícias sobre as boas novas. Eles estavam tão empenhados, uma igreja tão menor aparentemente, mas muito menos capaz, mas com fogo tão intenso, um compromisso tão intenso, uma paixão tão intensa. Meu irmão, eu quero te falar que Deus ele confiou a palavra aos discípulos, aos seguidores, à igreja primitiva, e confiou essa palavra para nós também. Esses homens que eu acabei de falar, foram grandes homens, maravilhosos, mas Deus, da mesma forma que Deus confiou a mensagem a eles, Deus confiou essa mensagem a nós. Deus nos chamou para anunciar o evangelho, Deus nos chamou para pregar essa palavra, Deus nos chamou para que também nós não venhamos ficar inquietos e falar do amor de Deus. Sabe, a igreja primitiva, de alguma forma, ela teve êxito. Será que nós estamos tendo êxito? Será que nós estamos conseguindo levar essa mensagem aos quatro cantos da nossa cidade? Não sei quantos leram
leram não, assistiram um livro chamado, um filme chamado O Livro de Eli. É um filme interessante, não é o melhor do mundo, mas é um filme interessante. E conta a história, é uma era pós-apocalíptica, né? E um homem, ele se torna guardião de um livro. E aquele homem, naquela época, né, um matando o outro, um assassinando o outro, e aquele homem ele vai em uma direção, e naquela direção que ele está indo, ele precisa levar o livro, que aquele livro representa, né, o poder, aquele livro representa salvação, aquele livro representava mudança, aquele livro representava como fosse governar o mundo todo. E a história fala que ele vai de uma direção, que é a direção que ele precisava ir. E no meio do caminho as pessoas tentam tomar aquele livro, as pessoas tentam matar ele, as pessoas tentam causar o mal. E ele, em momento algum, ele entrega. Em momento algum, ele vai à direção, até ele chegar no alvo dele. Quando ele chega lá, o que ele não entrega nada. Ele começa a falar o que está no coração dele. E o que está no coração dele? A palavra de Deus. Ele começa a falar tudo o que está na Bíblia, porque é o que ele estava guardando, o guardião da palavra de Deus. Ele guardava alguma coisa que ele sabia que podia mudar histórias. Alguém falou para ele, isso pode mudar a história. E ele entendeu durante o tempo todo do filme, que eram 30 anos de história, durante 30 anos da sua história ali, ele guardou aquele livro que era a palavra de Deus, porque ele entendia que aquilo podia mudar histórias. Meu irmão, eu e você somos da mesma forma guardião da palavra de Deus. Nós somos representantes, como eu falei. Será que nós temos compartilhado? Será que nós entendemos que essa palavra que existe em nós, ela pode mudar vidas, ela pode transformar vidas? Eu e você, nós somos o único grupo no mundo que podemos dar um passaporte eterno para pessoas, e nós temos guardado para nós. Não sei se você sabe, mas se existe alguém que se tornou americano e tem um green card, depois dos seus 18 anos de idade, ou depois de alguns anos, ele pode conceder esse green card, né, esse documento, a uma outra pessoa, né? Alguns vendem, mas a maioria dá para um parente. Ele entrega esse documento para que ele possa morar nos Estados Unidos. Meu irmão, eu e você, nós temos o passaporte eterno. E aí, o que nós temos feito com esse passaporte eterno? Eu e você, nós fomos chamados para distribuir esse passaporte eterno. Eu e você, nós fomos chamados para dar esse passaporte eterno para aqueles que precisam, aqueles que querem ser salvos, aqueles que Deus os chamou. Deus entregou a nós. Deus entregou e confiou a cada um de nós. Romanos 10, 13 e 15 fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Meu irmão, tu quer que teu vizinho aceite a Jesus? Pregue o evangelho. Ah, pastor, eu só estou orando. Meu irmão, faça alguma coisa. O pastor Pedro falou, chame ele para um lar de paz. Convide-o para um lar de paz. Põe uma mensagem boa de Cristo. Ah, pastor, ele põe o jogo do Corinthians no último talo e grita lá, joga fogos na porta quando o Corinthians faz gol. Meu irmão, pede para Deus mudar a história dele. Que ele seja mudado. Né? Talvez não seja só corintiano, mas tá bom. Mas ore pela vida dele. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Quando será que foi a última vez que a gente compartilhou Jesus? Quando será que foi a última vez que a gente anunciou a vinda de Cristo? Se hoje você estivesse apaixonado por uma pessoa, será que você já teria falado para o mundo todo? Eu quero chamar a pessoa do louvor. Se você estivesse apaixonado por alguém, você teria colocado já no seu Facebook, no seu Instagram. Se você estivesse apaixonado por você comprava até uma camisa, daquelas que dá para colocar a foto da pessoa. Falar, eu te amo. Você ia andar pelo meio da rua, falando, olha, eu amo aquela mulher. Mas aquela mulher não presta, eu amo ela. Você ia fazer isso, eu amo ela. Porque é o nosso coração. Quando o seu time ganha o jogo, você põe lá, fala para todo mundo, você sai falando pelas paredes. Você não fala nada, mas você entra no banco e começa a falar, olha o Santos hoje, caramba, ganhamos tudo, olha, que a goleada no Verdão, olha, detonamos o Verdão, sai contando para todo mundo, põe no Facebook. Mas e aí? Será que é isso só? Será que isso nós somos chamados? Só para falar
de um time que tu não ganha nada, que amanhã talvez vai para a segunda divisão, que não vai acrescentar nada na sua vida, que é tão importante, sim, é importante, eu gosto também, sou santista, mas será que isso vai mudar a minha história? Mas aquele que mudou a minha história, será que eu estou falando sobre ele? Aquele que pagou um alto preço por mim, será que eu estou falando sobre ele? Aquele que mudou o meu caminhar, será que eu estou falando alguma coisa sobre ele? Qual é o teu plano em ganhar pessoas? Não sei se você sabe, mas os islâmicos, eles têm um plano em ganhar o mundo. Eles têm um plano em ganhar a Europa, os Estados Unidos, e eles estão aplicando esse plano da melhor forma possível. Um dos seus planos é ter dezenas de filhos quando eles chegam num lugar. Eles têm 2, 3 mulheres e começam a fazer filhos. Eles começam a dominar com as décadas, 30, 40, 50 anos, aquela nação se torna uma nação islâmica. Não sei se você sabe, nações tão importantes, tão cristãs como Noruega, França, alguns países que foram tão cristãs no passado, se tornaram países islâmicos recentemente. Onde suas bandeiras, algumas delas estão entrando em leis para mudar suas próprias bandeiras e colocarem um símbolo islâmico. Porque eles têm planejamento. Eles querem chegar em algum lugar. Eu pergunto para você, meu irmão, você que é salvo em Cristo Jesus, qual é o teu planejamento para ganhar vidas? Qual é o teu planejamento para você alcançar aqueles que precisam? Será que nós estamos trabalhando? Somos um povo que conhecemos a cura para as nações. Mas nós temos escondido essa cura. Você conhece a cura para alguma vida, mas será que nós temos dado essa cura para alguém? Nós somos um corpo que o Senhor confiou a mensagem, porque nós somos capazes de pregar. Em Atos 2 fala que quando o derramamento do Espírito Santo veio sobre a igreja de Atos 2, e ali os discípulos estavam dias e dias, alguns meses, esperando o derramamento do Espírito Santo. E o texto em Atos 2 fala que veio como fogo e consumiu o coração deles. E aquele fogo que veio, aquele sopro que veio, fala que foi traduzido pela palavra dunamis, que quer dizer dinamite. E ali, depois que receberam aquela palavra, já estavam 100 e poucos dias parados sem anunciar a palavra. Mas quando veio aquele avivamento, quando veio aquele derramamento, eles saíram malucos e loucos por todos os lugares, pregando Cristo. Pedro, na sua primeira pregação, são 3.000 aceitando Jesus, na segunda 5.000 aceitando Jesus, porque o seu coração está queimando. Mas eu quero te falar que esse mesmo fogo de Atos 2, ele está no teu coração, meu irmão. Ele está na sua vida. Esse mesmo fogo que consumiu o coração deles, ele consome o teu coração, mas você precisa colocar lenha nele. Você precisa abrir o seu coração para que entre mais fogo, que venha oxigenar o seu coração, para que você venha arder mais. Qual é o nosso plano de ganhar São Vicente? Qual é o nosso plano como corpo de Cristo de ganhar essa cidade? Qual é o nosso plano como corpo de Cristo de ganhar essa nação? Meu irmão, essa nação é uma nação abençoada, mas está dominada por pessoas más. Mas por quê? Porque os bons estão ficando em silêncio, porque os bons não estão colocando a mensagem para fora, porque os bons não entenderam a mensagem de transformação que está no seu coração. Se eu e você entendêssemos esse poder, meu irmão, eu quero te falar que essa cidade seria uma das melhores cidades do Brasil. Nossa nação seria com certeza a melhor nação do mundo, se eu e você entendêssemos essa mensagem e ela queimasse o seu coração por inteiro. Eu quero, em nome de Jesus, pedir para você fechar os seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor nessa manhã. Quero orar por você, mas sabe, se você nessa manhã quer algo novo do Espírito Santo de Deus na sua vida, você quer sair incomodado deste lugar. Deus, eu preciso sair incomodado. Eu preciso sair deste lugar fazendo alguma coisa para o Senhor. Eu preciso sair deste lugar falando um pouco mais do seu amor. Talvez você está frio, coração, a sua fé está desfalecendo. Talvez hoje tenha uma manhã de renovo no seu coração. Uma manhã de renovo na sua fé. Uma manhã de algo novo acontecer no seu coração. Eu quero chamar você na frente, você que quer esse algo novo de Deus hoje. Você que talvez já fez tantas coisas, mas parou de fazer, está devagar demais, está quase morrendo. Meu irmão, vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Eu creio que é uma manhã de renovação, uma manhã de avivamento no seu coração, uma manhã de derramar do Espírito Santo sobre você.
Em nome de Jesus, você venha. Se você quer oração, se você quer sair diferente, vem aqui na frente. Em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor essa manhã. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Chamar os pastores, missionários, vem aqui orar para nossos irmãos em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, é sempre amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder,
Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem, meu coração quer ouvir o som do céu. Então vem incendiar, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, Espírito Santo, vem tocar nossos corações. Espírito Santo, vem soprar sobre nossos corações. Espírito Santo, vem, Senhor, com o teu vento que toca os corações. Senhor, vem com o teu vento que queima, Senhor, que toca, que liberta. Vem soprar sobre nós, vem soprar sobre a tua igreja, vem soprar sobre os teus filhos que estão neste lugar. Senhor, nós cremos na tua palavra, uma palavra que é verdadeira, uma palavra, Senhor, que é fiel, uma palavra que transforma histórias. E eu creio, Senhor, nesse Espírito que toca sobre os teus filhos. Enche-os outra vez, Senhor. Transforma, Senhor, transforma nossos corações. Queremos entender, Senhor, esse privilégio de anunciar essa palavra. Senhor, que nosso coração venha sair deste lugar tão incomodado, tão ardendo, lembrando, Senhor, que o Senhor tem um mandamento a nós, que o Senhor nos chamou para anunciar essa palavra, que o Senhor nos chamou para falar do amor de Deus, que o Senhor nos chamou para ser testemunhos vivos nessa nação, nessa cidade. Senhor, nos incomoda, Deus. Jesus, abençoa os teus filhos. Eu quero perguntar se nessa manhã tem alguém que gostaria de entregar seu coração a Jesus. Nesse lugar, de repente, tem alguém que gostaria de falar: eu quero entregar meu coração a Jesus. Eu quero ser salvo, eu quero pertencer a Ele. Eu quero ser um discípulo dEle. Tem alguém nessa manhã que gostaria de falar assim: eu gostaria de entregar meu coração a Ele. Eu gostaria de ser um discípulo dEle. Eu gostaria de seguir a minha vida servindo a Ele. Tem alguém? Se tiver, levante sua mão. Se tiver, vem aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem mais alguém? A gente tem um Anderson aqui na frente. Tem alguém que gostaria de entregar seu coração a Jesus? Gostaria de ser salvo? Gostaria de ser um discípulo de Jesus? Tem alguém que hoje nunca fez isso, mas gostaria de fazer? Vem aqui na frente, não tem vergonha não. O Anderson está aqui com a gente. Amém. Vamos orar. Levante tomando suas mãos. Vamos abençoar o Anderson. Senhor, repete comigo essa oração. Senhor, eu quero orar pelo Anderson, Senhor. Eu quero declarar a tua bênção sobre a vida dele, Senhor. Quero louvar ao Senhor, Pai, pela sua vida. Pai, que a partir de hoje ele possa, Senhor, ser um filho fiel, Senhor, que segue ao Senhor. Pai, toda obra investida satânica contra ele, eu quero repreender em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, Senhor, que o Senhor,
Pai, venha fazer dele um servo Deus, Senhor, fiel nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega na mão do irmão do seu lado. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor, para essa manhã. Pai, por tudo que o Senhor tem falado, visitado a tua igreja, os teus filhos. Pai, que venhamos sair, Senhor, incomodados. Pai, que venhamos sair, Senhor, renovados pela tua presença. Que vamos sair deste lugar, Senhor, Pai, com fogo nos nossos corações, com fogo em nossos lábios. Pai, abençoa os teus filhos, Senhor, que seja uma semana de vitória, uma semana, Pai, de graça, uma semana, Senhor, onde venhamos realmente representar, Senhor, Cristo em todos os cantos, Senhor, dessa cidade ou dessa nação. Pai, nós te louvamos, guarda os teus filhos, Senhor, debaixo das suas mãos, debaixo da sua proteção. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.